Bom dia pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Reis, aluno de graduação em esporte do sexto semestre. Meu projeto de iniciação científica é acerca dos efeitos de treinamento físico sobre a disfunção autonômica e aptidão aeróbica em mulheres sobreviventes de câncer de mama. A meta de informações adicionais sobre o projeto, eu gostaria de destacar que minha orientadora é a professora doutora Patrícia Jacobon e minha supervisora de laboratório é a Júlia Pires Amaral. Além disso, obtive bolsa PIBIC durante um ano, fornecido pela CNPq, no período de 1/9 de 2023 a 31/8 de 2024. Bom, antes de eu falar do meu projeto, propriamente, eu preciso explicar o motivo de investigar isso, o porquê dessa importância. E para isso eu vou contextualizá-los, tanto no cenário mundial quanto no cenário nacional acerca do câncer de mama no que tange à incidência. Para isso eu trouxe dados do Globocan de 2022 que mostra o câncer de mama como mais incidente, com 11,7%. E para aproximá-los ainda mais desses dados, eu trouxe do Instituto Nacional do Câncer de Mama, que também mostra o câncer de mama como de maior incidência. Então, a gente pode observar que o câncer de mama ele é o mais incidente dentre todos os tipos de câncer. E com o avanço tecnológico, tanto da investigação quanto do tratamento desse tipo de câncer, fez com que as taxas de sobrevivência dele superassem a taxa de mortalidade. Então, o que alguns anos atrás era considerado como potencialmente fatal, hoje se enquadra como uma doença crônica que sofre remissão, exacerbação e retratamento. Desta maneira, a preocupação em relação à qualidade de vida se mostra emergente, uma demanda emergente da clínica, uma vez que o maior tempo de sobrevida está diretamente relacionado a possíveis efeitos deletérios proporcionados pelo tratamento antineoplásico. Dentre todos esses tratamentos antineoplásicos, o mais comum é a quimioterapia, que é neurotóxica, cardiotóxica, e estando assim muito relacionado à ocorrência de alterações fisiológicas pós-tratamento. Dentro dessas alterações, temos a disfunção autonômica, que é muito bem relatada na literatura, que é uma alteração do sistema nervoso autônomo e é caracterizada pela hiperativação do simpático e ou pela hipoativação do parasimpático, estando associada à hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, alterações na variabilidade da frequência cardíaca, sendo assim um forte preditor para a doença cardíaca coronária futura, doença vascular e morte súbita cardíaca. Então, mais uma vez enfatizo, a busca por tratamentos que melhorem a qualidade de vida desse grupo é importantíssimo. E aí, principalmente aquelas intervenções de natureza não farmacológica. E aí entra o exercício físico. Dessa forma, meu estudo ele busca averiguar a possível relação entre os níveis de condicionamento físico e balanço autonômico de mulheres sobreviventes de câncer de mama, exercitadoras e não exercitadoras, comparando a mulheres que não passaram pelo câncer de mama, ou seja, comparando as mulheres controle. Nossa hipótese é de que mulheres sobreviventes de câncer de mama exercitadoras que apresentem níveis de condicionamento aeróbio adequado apresentarão uma função autonômica mais preservada quando comparada àquelas não exercitadoras. Ademais, hipotetizamos também que as sobreviventes de câncer de mama exercitadoras apresentam um balanço autonômico semelhante ao controle das mulheres que não passaram pela quimioterapia. E para isso optamos por um estudo transversal e unicêntrico com amostra de conveniência, uma vez que todas as mulheres sobreviventes de câncer de mama realizaram seu tratamento no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, e buscamos um N total de 90 mulheres variadas pela idade, entre 35 e 75 anos, e distribuímos essas 90 mulheres em 3 grupos, 30 para cada. O grupo 1 consistia nas sobreviventes de câncer de mama exercitadoras, o grupo 2 as sobreviventes não exercitadoras, e o grupo 3 o controle, ou seja, mulheres saudáveis, não exercitadoras, pareadas pela idade. E o que definiu ser exercitadora ou não ser exercitadora foi o fato de ter realizado exercício físico nos últimos 6 meses. Ou seja, o grupo 1 realizou exercício físico nos últimos 6 meses, enquanto o grupo 2 e 3 não realizou. E aí, novamente, o meu estudo ele busca associar uma possível relação entre a aptidão aeróbica e o balanço autonômico. E para conseguir esses dados, os dados da aptidão aeróbica, utilizamos um teste cardiopulmonar, enquanto que para conseguir dados dessas voluntárias para o balanço autonômico, utilizamos a bateria de testes autonômicos de Ewing. E como é que consistiu essa coleta? Bom, basicamente o voluntário ela vinha numa segunda-feira, realizava o teste cardiopulmonar e na próxima semana, na segunda-feira também, ela realizava a bateria de teste de Ewing. E assim foi com as 90 voluntárias. O teste de aptidão aeróbica, ela foi realizada em esteira rolante, em que a velocidade ela foi aumentada de 0,5 milhas por hora por minuto até atingir a velocidade máxima confortável.
realizado um teste de adaptação previamente, sendo essas velocidades máximas 3,4 e 4 milhas por hora. A graduação ela foi reajustada 2% a cada minuto e o teste ele progrediu até a impossibilidade da voluntária de continuar, seja por esforço físico, seja por fatores de risco observados na leitura do eletrocardiograma. Já a bateria de Ewing é uma bateria proposta por Ewing, como eu já disse, que avalia os reflexos cardiovasculares, que pode refletir dano em qualquer outro ponto do sistema nervoso autônomo, tanto do braço parasimpático, ao analisar a frequência cardíaca, que é o caso da variabilidade da frequência cardíaca, o teste de respiração profunda, de levantar-se em manobra de Valsalva, quanto o braço simpático, ao analisar o comportamento da pressão arterial. Novamente, o teste de levantar-se aplica-se aí, e o de pressão manual. Como é que funcionam as coletas? Bom, a voluntária vinha até nós, na segunda-feira, como já foi dito, e aí ela era orientada a ir no banheiro, beber um copo de água, a fim de evitar qualquer interrupção durante o teste. E nos 5 minutos iniciais, conversávamos com ela, a fim de colocar o manômetro, frequencímetro, e explicar para ela o teste, a fim de voltar ela ao estado basal, tranquilo. Para posteriormente entrarmos no teste da variabilidade da frequência cardíaca, que consiste em quê? A mulher ela ficava deitada em posição de decúbito dorsal durante 10 minutos e era orientada a não fechar os olhos e não se comunicar. E era feita a gravação pelo frequencímetro. Em seguida era realizado o teste de respiração controlada, que era basicamente ciclos de 5 segundos de inspiração e 5 segundos de expiração durante 1 minuto. Após isso, chegavam uns 5 minutos de repouso, que era chamado de washout, que é para tirar a interferência do teste anterior, e assim chegamos ao teste de levantar-se. O teste de levantar-se nada mais é do que a mudança brusca da postura, ou seja, ela estava deitada em decúbito dorsal e era instruída a levantar o mais rápido possível para assumir a posição ortostática. A partir do momento que assumiu a posição ortostática e estabilizou, a gente começava a gravação do frequencímetro e ficava lá ela paradinha durante 5 minutos. Vale destacar que também avalia a parte do simpático, ou seja, a gente aferia a pressão no primeiro e segundo minuto. Novamente, 5 minutos de washout, para assim entrarmos na Valsalva. O teste de Valsalva é realizado sentado, sem o apoio nas costas, para não ter compensação da musculatura respiratória. E qual que é a tarefa deste teste? É basicamente soprar um bucal conectado a um manômetro a 40 ml, numa pressão de 40 ml de mercúrio durante 15 segundos. Era realizado isso 3 vezes, com intervalos de 1 minuto em cada. Feito isso, novamente 5 minutos de washout para no fim entrarmos para o teste de hand grip. Antes de eu falar do teste propriamente, a gente aplicava o teste de contração voluntária máxima nelas. E a partir deste valor máximo calculávamos 30%. E a tarefa no teste de hand grip era tentar sustentar essa tensão de 30% por até 5 minutos. E aferíamos a pressão arterial a cada 1 minuto. Então a mulher ela poderia tanto parar no primeiro minuto quanto no 5º minuto. Vamos lá. Então, antes de ir para os resultados propriamente, é necessário destacar a vocês que a coleta de dados ela foi recentemente finalizada. Então, atualmente estamos em fase de tabulação e organização dos resultados para uma posterior análise estatística e correlação com o teste cardiopulmonar. Então, o que eu vou apresentar a vocês são os dados preliminares que eu obtive para a análise do componente autonômico das mulheres analisadas. Então, vamos lá. A gente achou importante estratificar apenas em 2 grupos, ou seja, grupo 3, controle, e grupo 1, grupo 2, como sobreviventes de câncer de mama, incluindo as exercitadoras e não exercitadoras. Mas por que não estratificar em 3 grupos? Pelo seguinte motivo, a gente tem que analisar primeiramente os testes de condicionamento físico para ver se ela realmente se enquadra como exercitadora ou não exercitadora. Tá bom? Então vamos agora analisar os resultados, os dados. Na respiração profunda, que avalia a resposta da frequência cardíaca, ou seja, o braço parasimpático, não observamos nenhuma diferença entre os grupos, controle e sobrevivente. Já no teste de levantar-se, analisando a resposta da frequência cardíaca, também o braço parasimpático, a gente já observa um comportamento diferente, com um grupo de sobreviventes expressando desautonomia limítrofe e desautonomia estabelecida, totalizando um total de 67%. Ao analisar o teste de levantar-se, a resposta da pressão arterial, que analisa o braço simpático, a gente não observa nenhuma diferença, assim como na manobra de Valsalva, que analisa o braço parasimpático na resposta da frequência cardíaca. Vale destacar que aqui nós estamos vendo um momento da fase de tensão, ou seja, em que ela está soprando no 40 ml de mercúrio, tá bom? Por fim, no preensão manual,
a gente observa uma resposta contrária do que hipotetizamos, né? Podemos ver o grupo controle com uma maior resposta alterada da pressão arterial quando comparado ao grupo sobrevivente. Porém, tem um detalhe muito importante, é necessário revisar esses dados porque essa resposta alterada pode ser decorrente do tempo e não propriamente do estabelecimento da desautonomia. O que eu quero dizer? Lembra quando eu expliquei do teste de hand grip que era para realizar a apreensão em 30% da força máxima por até 5 minutos? Então, a gente tem que analisar o tempo de cada mulher, porque às vezes o grupo controle pode ter realizado o teste até 5 minutos, enquanto que o grupo de sobreviventes pode ter realizado o teste inferior a 5 minutos. Então, essa resposta alterada da pressão é decorrente do tempo, pode ser decorrente do tempo. Sendo assim, eu ainda vou levantar o tempo de teste de cada voluntária e é necessário aguardar os próximos passos, que é finalização da tabulação e revisão dos dados, correlação com o teste cardiopulmonar, a revisão dos dados da bateria de Ewing, como eu já disse, por exemplo, o tempo individual de cada voluntário, e análise estatística para assim finalizarmos o nosso estudo. Quero agradecer a atenção de vocês, muito obrigado pela atenção. Quero fazer um agradecimento especial à professora doutora Patrícia e à minha supervisora de laboratório, Júlia, por essa oportunidade de fazer esse projeto incrível. Agradecer também ao ICESP pela colaboração, por ter feito esse projeto dar certo. E principalmente ao CNPq também, que me concedeu o bolsa durante um ano. É isso, aqui estão minhas referências. E, novamente, grato por vocês estarem aqui. Tiago, parabéns pela apresentação, foi bem fluida, você conseguiu contextualizar bem os seus resultados, tá? Eu queria fazer uma pergunta, eu não estudo isso, tá? Uma pergunta de leiga, eu não estudo desautonomia, acho que a pessoa mais indicada para fazer a pergunta aqui seria o Guilherme. Eu vi nos seus resultados um shift, tanto do tilt, né, de frequência cardíaca, ali nos resultados, entre as mulheres autonômicas e não autonômicas. Além da surpresa que você falou que era os resultados de pressão manual, da resposta da pressão na pressão manual. Eu queria que você contextualizasse para mim esse shift que teve entre as desautonômicas e as autonômicas, e as não desautonômicas. Você falasse por que você acha que aconteceu isso e qual que é a perspectiva disso para o que você vai ver no futuro no trabalho. Tá. Aqui você falou desse aqui, né? Não, o tilt de frequência cardíaca. Tá. Esse. Isso. Tá. E de preensão, a resposta pressórica na preensão manual. Bom, basicamente, eu estava durante toda a coleta das 90 voluntárias e observei um comportamento semelhante, né? Nesse aqui, tanto o grupo controle quanto os sobreviventes conseguiam realizar a tarefa adequada, ou seja, levantar o mais rápido possível, como elas conseguiam no tempo delas. Mas ainda assim, proporcionalmente, umas iam mais lentas, outras mais devagar, mas era o mais rápido. Tá. Então aqui eu acredito que deu uns dados mais fidedignos no meu trabalho. Já aqui na preensão manual, a gente observava um comportamento muito diferente. As sobreviventes elas só sustentavam até 3 minutos, 2 minutos, enquanto a controle conseguia chegar a 4, 5. Então acho que é decorrente desse fator mesmo. Então aqui a gente teria que revisar dado por dado para depois analisar corretamente. Entendi. Existe a possibilidade de fazer uma correção pelo tempo? Vai ter que averiguar ainda. Se corrige o tempo também, teria que ser tempo similar, se teve diferença, a correção já vai ficar enviesada. Mas foi ótimo, tá? Obrigado. Muito obrigada. Você tem alguma pergunta? Tem, sim. Parabéns pela apresentação, Thiago. Os slides são bem limpos, né? Apresentação bem clara, objetiva. Acho que você conseguiu passar bem do que se trata o seu trabalho do ponto de vista metodológico e de resultados. Eu acho que as minhas perguntas vão mais na direção da expectativa dos resultados que a gente tem com esses dados, né? Realmente é um trabalho muito interessante. E eu queria saber, pensando nos dados que você tem, você provavelmente já está tabulando isso, já talvez tenha observado uma tendência aí, alguma coisa. O que você espera da correlação dos testes autonômicos com a parte do cardiopulmonar? Que eu espero? Bom,
a gente analisando sobreviventes exercitadoras, só que a gente não pode se basear apenas no fato dela dizer sim ou não que é exercitadora, né? Realizei em 6 meses, porque teve algumas voluntárias que se diziam exercitadoras e falaram, e como é que era esse exercício e tudo mais? Era, sei lá, uma vez por semana, 20 minutos de caminhada. Então a gente vai ter que analisar no teste cardiopulmonar para ver se ela realmente se enquadra no nível de condicionamento ok, para a gente definir ela como exercitadora, e aí a partir disso conseguir uma correlação mais justa. Tendo a correlação mais justa, a gente vai, eu acredito que vamos conseguir ver que o maior condicionamento aeróbio vai promover sim um balanço autonômico mais favorável, mais preservado quando comparados a sobreviventes não exercitadores. Entendi. Só mais uma perguntinha em relação ao... Acredito que esse método, né, já tenha validação em outras populações, mas você acredita que a ordem da aplicação da avaliação autonômica pode influenciar nos seus resultados? Pode. Tanto é que a gente faz esse período do all shot, mas, por exemplo, o hand grip é o que mais fica claro que não daria para ele ser o último, porque a voluntária estaria fazendo força isométrica ali de 30% e dá muita alteração da frequência cardíaca propriamente, o que acarretaria na mudança do fluxograma. Então eu acredito que essa ordem foi escolhida muito bem, uma vez que a mulher chega aqui agitada, como por exemplo no metrô, ela já veio correndo, estressada, então está tudo alterado a frequência cardíaca. Então temos 5 minutinhos de conversa que volta ao basal. Tendo isso, a gente colocava ela na maca em posição de decúbito dorsal, realizava 10 minutos para em seguida a respiração controlada. Então, teoricamente, aqui também temos um estado basal, vamos dizer assim, de 10 minutos em decúbito dorsal, seguido de respiração controlada, e aí vem os 5 minutos de washout para não ter interferência. Seguido do tilt ativo, que era o teste de levantar-se, que ocorre sim uma grande perturbação, mas logo se ajusta no período de 5 minutos de washout, então não vai interferir no teste de valsalva. E aí, acredito que o valsalva e o hand grip eram os que mais demandava para poder alterar e influenciar nos outros testes. Então, acredito que foi uma ordem bem selecionada, bonitinha. Perfeito, acho que o trabalho é excelente. Uma trabalheira. Então, espero que você tenha resultados positivos aí. Muito bom. Obrigado, hein?